Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder compartilhar as minhas impressões sobre o Vem e Segue-me. E eu gostaria de começar agradecendo a você que assiste o vídeo até o final, aos comentários que eu recebo, as mensagens de incentivo, as experiências, aqueles que compartilham o vídeo, porque quando a gente compartilha, mais pessoas têm acesso e mais pessoas vão conhecer um pouco mais sobre o Evangelho. Isso é maravilhoso. E hoje eu vou te contar que muitas coisas eu aprendi ao estudar essa designação e muitas coisas eu lembrei também. E eu lembrei, gente, me veio com sentimentos com muita gratidão o momento histórico que a gente vive. Que nós temos uma época realmente privilegiada. Uma época que você não precisa sair de casa e você, num clique ali do celular, no computador, você consegue ter a informação que você quiser. Isso é algo genial, é algo impensável. E eu fico pensando nisso, como a gente é privilegiado por ter um manual geral de instruções, por ter uma biblioteca do Evangelho, por ter livros físicos, virtuais. Eu sei que qualquer dúvida sobre qualquer doutrina do Evangelho, eu posso ter resposta. E isso é um privilégio, porque nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Eu fico pensando nesses primeiros santos, eu fico pensando naquela época de Joseph, na dificuldade que era a impressão de um livro, a informação para chegar. 1790, 1830, a gente sabe que o mundo foi invadido aí por uma onda de racionalismo, de ceticismo, e de repente, por alguns fenômenos, coisas que aconteceram, as pessoas começaram a se voltar a Deus. E aí as pessoas começaram a procurar religião. E queriam muito encontrar essa igreja de Cristo primitiva. Então essas pessoas começaram com fervor buscando. Foi nesse período que surge a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias, que ela é restaurada. E é nesse fervor religioso, nesse período que foi chamado como o segundo grande despertar, as pessoas estão buscando religião, as pessoas estão com sede de religião. Então surge Joseph e a restauração do Evangelho. E muitas pessoas começaram a conhecer sobre o Evangelho, muitas pessoas curiosas, muitas pessoas se tornando membro, e muitas pessoas que vinham de outras religiões que tinham práticas diferentes. Uma dessas religiões, né, que era a Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Vinda de Jesus Cristo, que são conhecidos como os sheiks. Então era comum, nas reuniões dos sheiks, eles gritavam, eles choravam, eles dançavam, eles tremiam, eram tremores e pessoas rolando pelo chão. E muitos desses sheiks e de outras religiões se tornaram membros da igreja. Então é comum, quando você tem uma religião anterior, você quer repetir. Você vai lá e quer repetir as tradições ou aquilo que você aprendeu. Então agora nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, com várias pessoas que são de outras religiões e que chegam na igreja e que querem saber o posicionamento da igreja sobre algumas práticas e que começam a reproduzir essas práticas dentro da igreja. Então foram muitas manifestações espirituais que foram relatadas, de pessoas que caíam, de pessoas que ficavam rolando no chão, de pessoas que batiam a cabeça na viga, de pessoas que ficavam desacordadas, de pessoas que falavam em línguas e ninguém conseguia interpretar, de pessoas que pareciam possuídas por espíritos, ou seja, de pessoas que se contorciam. Era aquele fervilhar, de reuniões em que as manifestações eram manifestações espirituais diferentes, e isso gerou muita dúvida em relação, porque nessa mesma época o Senhor havia revelado que havia os dons espirituais na igreja, para a edificação da igreja. Mas as pessoas diziam, os dons espirituais, mas como é que acontecem essas manifestações? Será que é isso mesmo? Será que estamos no caminho certo? E aí é quando nós temos a sessão, em resposta a essas perguntas, a sessão 46 de Doutrina e Convênios, que o Senhor vai responder exatamente, e vai estabelecer as diretrizes de como deve ser a igreja, de como deve ser as reuniões na igreja, de como devem acontecer. E isso é muito esclarecedor, porque cessa
todas as dúvidas, né, que havia nessa época. E é o próprio Salvador que diz que essa sessão foi dada para proveito e instrução dos santos. E ele vai dizer que a pessoa que dirige essa reunião, ele precisa estar com o Espírito Santo. Então, toda reunião da igreja deve ser dirigida pelo Espírito Santo, né? Ou seja, a pessoa deve ser digna e deve seguir essa orientação do Espírito. E aí ele fala ainda, né, que todas as pessoas devem ser incluídas, que não deve se excluir ninguém das nossas reuniões públicas, ou seja, portas abertas. O que é que nós aprendemos? Que a igreja é uma igreja de acolhimento, de inclusão. É isso que nos ensinou o Salvador a todo tempo. Não era isso? Ele não comia entre publicanos, fariseus, ele não estava entre leprosos, prostitutas e etc. Então, a igreja ela é aberta para todo mundo, para aquele que está ali tentando se santificar, para aquele que está ali moldando sua vida, para aquele que acabou de conhecer o Evangelho, para aquele que chega lá muitas vezes com cheiro de cigarro, com cheiro de bebida. A igreja é para todos, para quem tem cabelo vermelho, amarelo, e assim é. Para aquele que vai de camisa branca e para aquele que vai de camiseta. A igreja é para todos. Então precisa ser uma igreja de acolhimento, uma igreja de amor, porque é isso que o Salvador ensina. Eu nunca vou esquecer quando eu estive no meu primeiro domingo na igreja. E, gente, eu me senti tão acolhida, tão amada. Aquele sentimento de paz, de amor. Aquelas pessoas ali me deram uma atenção. Eu era uma menina, mas eu me senti tão importante que era difícil expressar em palavras. Então, que fique a nossa ponderação. Como é que a gente está na igreja? Como é que a gente trata uns aos outros? Será que eu lembro disso? Será que eu lembro que Cristo é caridade pura, que ele vai acolher, que ele vai abraçar, que ele vai fazer as pessoas se sentirem bem-vindas? A gente não sabe como foi a semana das pessoas, a gente não sabe o que as pessoas enfrentam a cada dia. Então a igreja é esse bálsamo, que as pessoas vão ali para renovar convênios, para depositar suas dores no altar do Senhor, para decidir ser melhor. Então que a gente possa tratar bem uns aos outros, acolher bem as pessoas, né? E procurar tirar qualquer sentimento de inimizade do nosso coração. Por mais difícil, por mais desagradável que seja A ou B, mas que a gente possa desenvolver-se por amor de Cristo. Então, na igreja não importa se opiniões políticas são iguais, são diferentes, se temos hábitos diferentes ou gostos diferentes, a igreja é de Cristo e Ele que manda. E uma vez que Ele manda, Ele diz a igreja é para todos. Então ela está aberta a todas as pessoas. E ele fala ainda, né, que a igreja está aberta para todos e ele dá algumas instruções. Ele diz assim, olha, cuidado, né, que cabe a esse líder ele ter esse discernimento. Porque nós vamos para a igreja com espírito de oração e de ação de graças, de adoração. E ele diz, cuidado para não ser seduzidos pelos espíritos malignos, ou pelas doutrinas de demônios, ou pelos mandamentos de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios. Então o Senhor diz, cuidado. E mais, né, é falado claramente para Joseph que eles estavam sendo enganados, que essas práticas de ficar caindo no chão, de ficar tremendo, de ficar recebendo espírito, era exatamente a influência do maligno que havia se apoderado, que havia entrado nas reuniões da igreja para poder enganá-los. Mas que o Senhor era um Senhor de ordem e não de confusão. Então que a gente precisa, né, lembrar disso, que a gente precisa lembrar disso, que o Senhor está dizendo, cuidado para não ser enganados pelo espírito de homens que tentam convencer nas suas filosofias, né, pelos espíritos malignos, que a gente sabe que foram expulsos na terra, aquela uma terça parte, que estava lá na preexistência, que não passou pelo véu do esquecimento e que vão tentar nos enganar. E aí ele diz assim, portanto, acautelai-vos para que não vos enganem, ou seja, tenham cuidado, para que não sejais enganados, procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados.
E aí o Senhor fala sobre esses dons, lembrando sempre porque esses dons são dados. Olha que coisa curiosa, né? E aí eu fui buscar o que é que a igreja, ela pensa. Que a gente tem algo que é muito similar, né? Que a gente acha que é muito parecido, que é a questão dos talentos. E qual a diferença de um talento e um dom? Então, olha só, um talento, ele é uma habilidade natural que você tem. Você pode ter nascido com esse talento ou você adquire ao longo da vida. Esse talento, ele pode incluir habilidades que são física, mental, emocional ou social. Então, por exemplo, habilidades musicais, esportivas, artísticas, de liderança, de organização, certo? Você pode possuir esses talentos. E o objetivo é o seu desenvolvimento pessoal e serviços de uma maneira geral. Esse é o objetivo. Agora, olhem a diferença dos dons. Os dons espirituais, eles são habilidades ou bênçãos especiais, concedidas pelo Espírito Santo. Então, quem concede um dom é o Espírito Santo. São dados àqueles que buscam servir a Jesus Cristo e aguardar seus mandamentos. Um dom, ele tem um propósito principal de edificar a igreja e abençoar outras pessoas. Às vezes você tem um talento. Às vezes esse talento só vai abençoar a sua vida, o seu desenvolvimento pessoal. Ele não é um dom, porque um dom espiritual você vai edificar a igreja e vai abençoar a vida de outras pessoas. Claro que, né, a igreja também tem que, tanto os talentos como os dons, eles são presentes, eles são dádivas de Deus. Né, e que devemos usá-los para ajudar e servir e compartilhar com o nosso próximo. E que ao desenvolver os nossos talentos, a gente pode se tornar mais apto, né, a receber dons espirituais. À medida que eu vou exercitando esses dons, eu me torno mais apto a recebê-los. Não sei se vocês percebem essa influência sutil, mas é que um dom, ele é destinado ao reino de Deus. Ele é para abençoar as pessoas, é para edificar a igreja. Aqui no 46, explica mais um pouquinho. Ele diz assim, ó: procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados. Então, o objetivo dos dons eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer, para que sejam beneficiados todos os que buscam ou que me pedem, e que pedem não um sinal. Gente, olha só, para satisfazer a si próprio, né? Mas aqueles que pedem esse dom, aqueles que buscam, eles são beneficiados. E esse dom, ele tem o exclusivo papel de abençoar as pessoas, de abençoar a igreja. Um dom, ele promove o bem. Um dom sempre vai ser para elevar as pessoas, para enaltecer as pessoas, e nunca para diminuir as pessoas. Então, ele diz que é em benefício daqueles que guardam os mandamentos, daqueles que seguem a Cristo. Então você vai me dizer, e o fulano de tal era maravilhoso na música. Ele tinha um talento, mas a música dele não era para edificar o reino de Deus. Não era um dom espiritual, ele era muito bom no que fazia, ele tinha uma habilidade ou natural ou que foi desenvolvida. Mas um dom, ele sempre vai ser usado e vai ser dado pelo Espírito para ser usado com o benefício de outro, de abençoar a vida dos outros. E aí eu gostei muito porque tem umas indicações de discursos que são maravilhosas. E um desses discursos é o discurso do Elder Juan Pablo Villar, que é dos 70, e eu amei, porque ele fala do corpo físico, que é um presente maravilhoso que o nosso Pai Celestial nos deu. E que esse corpo físico, ele possui mais de 600 músculos. Gente, imagina o seu corpo, mais de 600 músculos.
Não, o corpo humano é uma coisa impressionante. Eu comecei a fazer pilates faz pouco tempo, somente alguns meses, e a minha professora é maravilhosa. Cada vez que ela está lá fazendo um exercício, ela está dizendo para que serve, que músculo que a gente está usando, e assim, não consigo memorizar. Mas eu acho impressionante a maneira como ela vai mostrando e vai mostrando o exercício e a finalidade e como a gente vai sentindo o músculo trabalhar e como depois ao exercitar aquele músculo eu estou extremamente quebrada. Ela brinca e diz, amanhã vocês vão lembrar de mim. Amanhã, quando você levantar a perna, você vai lembrar de mim. Amanhã, quando você ficar em pé, você vai lembrar de mim. E sempre lembro, porque forte, né? O exercício foi forte. Então ele fala isso, nós temos 600 músculos no corpo. E aí ele diz que a gente pode despender muito tempo mentalmente aprendendo sobre os nossos músculos. Mas somente ler e aprender sobre os músculos não vai fazer desse músculo mais forte. Por quê? Eu só vou fazer o meu músculo mais forte se eu usar. Aí somente eu vou sentir esse músculo doer, somente eu vou sentir que o músculo está ali fortalecendo, está crescendo. Eu só vou sentir se eu usar. Simplesmente ler sobre músculos não vai fazer o meu músculo crescer. E aí ele diz que se deu conta que na vida os dons espirituais funcionam da mesma maneira. Eles também precisam ser exercitados para que a gente possa desenvolver. Ele diz assim, a dádiva da fé, por exemplo, não é um estado de espírito, é um princípio de ação que aparece frequentemente nas escrituras falando do verbo exercer. Tal como ler e aprender sobre músculo não é suficiente para desenvolver músculo, ler e aprender sobre a fé sem agir é insuficiente para desenvolver fé. Então eu só vou desenvolver um dom à medida que eu exercitá-lo, à medida que eu colocá-lo em prática na minha vida. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque esse é um evangelho de ação. O Senhor nos dá dons espirituais. Mas como é que eu vou saber se eu tenho esse dom espiritual se eu não começar a colocá-lo em prática? Antes de gravar esse vídeo, eu decidi que eu ia ler minha bênção patriarcal. E eu estava relendo a minha bênção patriarcal. E tem um trecho nela que sempre me chama muita atenção, que fala que eu teria a oportunidade de ensinar muito aos meus irmãos na igreja. E quando eu recebi a minha bênção patriarcal, eu era uma menina de 13 anos, e muito tímida. Aquele tipo que não abria a boca, que sentava quietinha na sala de aula e ninguém escutaria um A. Aquele tipo que entrava muda e saía calada. E o Senhor estava me prometendo isso aos 13 anos de idade, que eu teria a oportunidade de ensinar os meus irmãos na igreja. E eu estava lembrando, eu tive uma presidente das moças incrível, que foi a Dalva. Nós íamos ter o nosso primeiro festival de oratória. E a Dalva marcou que ela queria ir na minha casa e ela ia me ensinar a preparar um discurso. E ela me ensinou os passos de um discurso, toda a estrutura com saudação, objetivo, introdução, desenvolvimento. E ela me ensinou. E aquele esqueleto que ela me ensinou, que eu uso até hoje nos meus discursos. Eu lembro o meu primeiro discurso. Eu não falei nada. Imagina que eu fui lá em Olinda, era um festival de oratória, e eu ia representar minha ala com um discurso improvisado. E na época eles passavam uma bandeja e você tirava o tema. E, gente, eu ainda nova na igreja, extremamente tímida, nem sei como fui parar ali. Mas a verdade é que quando passou a bandeja, eu tirei um papelzinho e eu lembro que eu fiz uma oração sincera, eu fechei meu olho e disse, Pai, que seja a tua vontade. E de repente abriu-se a escritura, né, que seria o tema do meu discurso, que o tema naquela época era o Novo Testamento, e era João 7,17, a vontade do Pai. E aí eu ri e disse, entenderam errado.
Não era esse tema. Eu disse, Pai, que seja a tua vontade, mas eu não queria o tema, a vontade do Pai, porque eu não sabia nem o que falar. E aí, na hora que chamaram o meu nome, representando a minha ala, eu subi lá no púlpito e olhei para a multidão, olhei para o papel, eu amassava aquele papel, transformava ele numa bolinha ali que suava, e eu dizia, a vontade do Pai é, porque a vontade do Pai é, a vontade do Pai é, e não saiu disso. E eu voltei para minha cadeira, com aquela capela lotada de jovens, e naquele dia eu prometi, próximo ano eu estou aqui e não passo mais essa vergonha. E vamos preparar os cursos para tentar aprender. Gente, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá dons. Eu nunca imaginei que até na minha vida secular eu me tornaria professora. Eu sequer imaginaria que eu, antes da pandemia, estaria gravando um vídeo para vocês. E teria gente que assistiria os meus vídeos. Então, que privilégio! Como é bom a gente poder desenvolver os nossos dons espirituais e poder colocar esses dons à disposição do Senhor e poder ajudar e abençoar a vida de outras pessoas e a nossa própria vida, abençoar a igreja, abençoar e edificar uns aos outros. E aí eu gostei muito desse discurso, exercitar nossos músculos espirituais, que é o tema. Ele fala de uma experiência que ele teve, que quando ele tinha 16 anos de idade, essa autoridade geral, ele não era membro da igreja, ninguém na casa dele era membro. Mas um dia chegou o irmão dele, que tinha 16 anos, que tinha 22 anos de idade. Ele tinha 16 e o irmão Ivan tinha 22. Ele chegou em casa e compartilhou a notícia com a família, que ele tinha decidido se batizar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E os pais dele olharam para ele de maneira muito cética. Não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Mas a surpresa maior veio 1 ano e meio depois, quando o irmão dele apareceu e disse que decidiu servir como missionário da igreja. Olha as transformações do Evangelho. E que os pais dele não o veriam por 2 anos. E os pais não ficaram nada felizes com essa notícia. Mas ele disse que viu uma determinação tão grande no irmão que isso aumentou a admiração dele. E o irmão dele foi para a missão. E aí um dia, meses mais tarde, quando o Ivan, o irmão dele, estava servindo missão, ele teve a oportunidade de planejar férias com alguns colegas de escola, né? O irmão ia ter férias e, por coincidência, gente, essas férias, esse final de ensino médio, eles decidiram passar uns dias na praia. E ele escreveu uma carta para o irmão, que estava na missão, falando sobre os planos de férias. E ele respondeu que a cidade que eles iam passava perto da cidade que ele estava. Era caminho. E aí o irmão teve uma ideia: vou visitar meu irmão na missão. Ele disse que não sabia que missionários não devem ser visitados por seus familiares, mas ele planejou. E aí ele disse que fez todo o planejamento. Eu achei tão interessante, porque olha o planejamento de um jovem. Eu lembro de estar sentado num ônibus, pensando em como eu e o Ivan iríamos nos divertir juntos naquele belo dia ensolarado. Tomaríamos o de jejum juntos, conversaríamos, nos divertiríamos na areia da praia, tomaríamos sol. Que momento maravilhoso, depois de meses sem ver o irmão. Né? E aí ele diz que quando o ônibus chegou no terminal, ele viu o Ivan, o irmão dele, do lado de outro jovem de camisa branca, gravata. Ele saiu do ônibus, eles se abraçaram, ele apresentou o companheiro dele e logo, sem perder nenhum minuto, ele contou os planos para o seu irmão. Olha, nós vamos para a praia, vamos passear na areia, vai ser um dia ensolarado, vai ser um dia maravilhoso. E o irmão dele, sim, mas nós precisamos cumprir alguns compromissos antes. E você viria conosco? E ele disse sim. Ele disse que iria, achando que depois iriam para a praia. E ele disse que naquele dia, por 10 horas, ele andou pelas ruas da cidade com o seu irmão e o seu companheiro. E ele diz: eu sorri para pessoas o dia todo. Eu cumprimentei pessoas que nunca tinha visto na minha vida.
Eu conversei com todas as pessoas, batemos portas de estranhos e visitamos pessoas que meu irmão e seu companheiro estavam ensinando. E ele diz que numa dessas visitas, o irmão dele estava ensinando a uma família sobre Jesus Cristo. E de repente o irmão vira para ele e diz para ele se ele gostaria de falar um pouco sobre as impressões dele, qual a opinião sobre aquilo que ele estava aprendendo. E aí ele diz que a sala ficou em silêncio, que todos se voltaram para ele e com alguma dificuldade ele encontrou palavras e ele compartilhou os seus sentimentos sobre o Salvador. E ele diz, eu não sabia se o que eu compartilhei estava certo ou errado, mas meu irmão não me corrigiu. Pelo contrário, ele me agradeceu por compartilhar minhas ideias e sentimentos. E ele diz que eles passaram aquelas horas juntos e em nenhum momento a lição foi exclusivamente para ele. Mas ele aprendeu tanto, foi tanto conhecimento naquelas 10 horas, ele viu tantas as pessoas, os semblantes se modificarem, à medida que as pessoas iam recebendo essa luz celestial. Ele diz, eu não vi o calor da praia, eu não vi a luz da praia, mas eu vi essa luz celestial. Eu vi aquelas pessoas receberem esperança. E ele disse que ele sentiu o amor do Salvador, o serviço. E aí ele conclui dizendo assim, ao olhar para trás, percebo que minha fé se desenvolveu naquele dia, porque meu irmão me deu a oportunidade de colocá-la em ação. Naquele momento, ao ir para a casa das pessoas, ao compartilhar as suas impressões, ele teve a oportunidade de exercitar sua fé. Exerci minha fé quando lemos as Escrituras, como buscamos pessoas para ensinar, quando prestamos testemunho, servimos o próximo e assim por diante. Não conseguimos tomar sol na praia naquele dia, mas meu coração tomou luz celestial. Não vi um único grão de areia da praia, mas senti que minha fé cresceu como um pequeno grão de mostarda. Não passei o dia de sol como turista, mas ganhei experiências maravilhosas. E sem nem mesmo dar conta, eu era um missionário, mesmo não sendo membro da igreja. Gente, que lindo, né? Que lindo, tanto que essa autoridade geral depois se tornou membro da igreja e deu esse discurso lindo nessa conferência sobre exercitar esses músculos espirituais. A gente não pode esquecer de exercitar. A fé, ela começa muitas vezes pequena, mas eu só vou desenvolver os meus dons à medida que eu praticar, à medida que eu colocar em ação, né? À medida que a gente se achega ao Salvador, a gente pratica os nossos dons. Achei muito interessante também esse discurso do Elder John Pingree, que fala, tem uma obra para ti, uma obra para ti. Né? Porque o Senhor disse isso a Moisés, eu tenho uma obra para ti. Então, ele começa o discurso dizendo, você já se perguntou que o Pai Celestial tem uma obra para você? O que é que o Senhor espera, né? O que é que o Senhor espera de nós? E aí, esse membro dos 70, ele relata a experiência de um homem chamado Giris Grimiri, algo assim, gente, que ele nasceu e foi criado no Nepal. Mas quando ele era adolescente, ele estudava na China e um amigo lhe apresentou o Evangelho. Posteriormente, ele fez uma pós-graduação na Universidade de Brigham Young. Lá ele acabou conhecendo sua futura esposa, eles acabaram indo morar no Vale Salgado e eles adotaram 2 crianças de Nepal. Anos mais tarde, quando mais de 1.500 refugiados de Nepal chegaram em Utah, Giris sentiu-se inspirado a ajudar, por conhecer seu idioma nativo e sua cultura. Ele serviu como intérprete, professor e mentor, depois de se restabelecerem na comunidade. Vários refugiados se interessaram pelo Evangelho. Um ramo em idioma nepalês foi organizado e Giris serviu como presidente. Ele também participou ativamente no trabalho de tradução do Livro de Mórmon para o nepalês.
E aí esse 70 faz essa pergunta. Percebem como o Pai Celestial preparou gires e está utilizando suas habilidades? Então, gente, a gente começa desenvolvendo uma habilidade e ela de repente se transforma em um dom espiritual que vai ser utilizado para abençoar o evangelho e a vida das outras pessoas. Se nós só desenvolvermos uma habilidade, ela vai ser só uma habilidade, ela vai ser só um talento. Mas à medida que a gente usa esse dom para o reino de Deus, que a gente usa ele através do Espírito Santo, a gente aprende que esse dom espiritual é uma dádiva divina, que abençoa o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o presidente Kimball, ele disse assim: antes de virmos à Terra, recebemos algumas designações. O fato de que agora não nos lembramos dos detalhes não altera a gloriosa realidade do que concordamos em fazer. É uma verdade enobrecedora. Nosso Pai Celestial tem coisas específicas e importantes para realizarmos. Então, que a gente possa ir adiante nessa obra, porque o Senhor te conhece. Ele sabe o trabalho que Ele te designou. Então, a gente precisa descobrir e desenvolver esses dons espirituais. Usar esses dons para abençoar a vida de outras pessoas, para a edificação do reino de Deus na terra, para o fortalecimento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda, porque o Senhor esclarece muito, né, sobre isso. E Ele diz que queria muito que a gente retivesse na mente o que são esses dons. E Ele diz, pois a todos não são dados todos os dons. Gente, nós temos dons diferentes. E ainda bem, né? Imagina. É igual todo mundo gostar do vermelho e todo mundo gostar do amarelo. Não, é ótimo ser colorido. E a gente precisa não cair na tentação da gente comparar os nossos dons. Achar que o irmão tal tem mais dons que a gente. Não. É a gente olhar e apreciar. Né? Eu acho lindo quem tem o dom de cantar. É maravilhoso. E lembrar que muitas vezes a gente não vai ter um dom, mas vai ter outros. E que a gente também pode orar por dons que a gente não tem. E que a gente pode desenvolver esses dons. Pois a todos não são dados todos os dons. Pois há muitos dons. E a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Então a gente sabe que pelo menos um dom cada um de nós vai ter. Pelo Espírito de Deus, se formos fiéis, se guardarmos os mandamentos. E a alguns é dado, a alguns é dado um, a outros é dado outro, para que sejam desse modo todos beneficiados. Né? Todos vamos completando um ao outro, como se fosse esse corpo, né, que a gente vê lá em Coríntios. Né? A mão, o pé, a perna, a gente não pode dizer, eu não preciso de ti, não, a gente precisa do dedinho, da unha, de tudo. A alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. Olha que dom lindo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. E, gente, ele fala tantos dons. Ele fala sobre perceber pelo Espírito Santo se as diversidades de operações são de Deus. Ele fala também, alguns é dado pelo Espírito Santo, a palavra de sabedoria. A outros é dado do conhecimento. A outros, a fé para ser curados. A outros é dado ter fé para curar. E também a alguns é dada a operação de milagres. A outros é dado profetizar, é dado discernimento, é dado falar em línguas. Mas aí ele diz... E a outros é dado a interpretação das línguas. Então, que precioso saber que o Evangelho, que toda diretriz, que toda a guia, né, de que nós temos de como conduzir as coisas do reino de Deus, a igreja, e tudo em ordem. Né? Sempre que tiver dons de línguas, deve ter intérpretes. A alguns será dado falar em línguas e a outros interpretar. E ele diz, todos esses dons vêm de Deus para benefício dos filhos dos homens.
E ele fala que o bispo da igreja, ele pode discernir todos esses dons. E que através desses dons nós precisamos buscar o Espírito Santo, praticar a virtude e a santidade continuamente. Que a gente possa lembrar que nós somos realmente abençoados por conhecer esse Evangelho. Somos abençoados por saber que cada um de nós tem as suas designações, os seus dons especiais, espirituais, que todos nós podemos trabalhar nesse reino e desenvolver esses dons e se aproximar mais do Salvador. Nas sessões seguintes, por exemplo, na sessão 47, a gente vê John Whitmer, quando ele é chamado para se tornar um historiador e servir como registrador da igreja. E ele relata que ele preferia não fazê-lo, mas ele entende que era a vontade do Senhor e foi dada uma sessão para ele. Foi dado que o Senhor dizendo que é conveniente que meu servo João escreva e conserve uma história regular sobre a igreja. Então, eu fiquei pensando, que muitas vezes a gente vai ter chamados que a gente vai querer recuar, que a gente não vai querer aceitar. Mas a gente precisa lembrar que muitas vezes o Senhor está ali prestando da gente. E que a gente deve ter o coração aberto para poder servir, para ajudar no reino dele. E através desses chamados, nós também vamos desenvolver nossos dons. Vamos desenvolver habilidades espirituais que vão abençoar a vida de outros e a nossa própria vida. Então, John Whitmer se transformou nesse primeiro historiador e registrador da igreja. No privilégio de estar ali do lado do profeta, escrevendo a história. E muito do que ele escreveu, nós temos a oportunidade hoje de ler, de nos fortalecer. Então, gente, sou tão grata por essas coisas, por esse início da igreja que o Senhor estava dizendo, olha, vamos proceder assim, santos estão vindo de longe, como é que eles vão se estabelecer aqui, muitos precisam de terreno, vamos comprar terreno, como é que a gente divide as terras, como é que a gente organiza a igreja, como é que a gente administra a ordem das coisas. Então, é o próprio Salvador Jesus Cristo, dizendo, instruindo, dando essas sessões para que líderes da igreja soubessem como agir. Sou grata por esse evangelho, por saber que nós temos uma igreja, que Cristo é o cabeça dela e que somos guiados pelo Espírito Santo. Que todos nós recebemos dons espirituais e esses dons espirituais nós recebemos à medida que guardamos os mandamentos, à medida que somos seguidores de Cristo, que buscamos fazer convênios com Ele e que depositamos esses dons no altar do Senhor para edificar o seu reino na terra. Até a próxima.